Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Stock dessa quarta-feira. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques, as principais notícias do mercado financeiro agora, no meio do dia, o que está movimentando o mercado financeiro, o que está movimentando a expectativa dos investidores. Hoje, quarta-feira, super quarta, o que fica no radar dos investidores é sim e apenas a super quarta. Toda aquela situação envolvendo elevação de taxa de juros nos Estados Unidos, qual vai ser a decisão, qual vai ser a definição que os diretores do Federal Reserve vão tomar. Daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, sai a definição de juros e logo em seguida a gente tem a entrevista coletiva de Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano. Os investidores, claro, já estão precificando, já estão no consenso ali, deixando suas apostas para uma elevação de 0,25 ponto percentual no juro americano. Mas o que fica no radar mesmo são as considerações após essa divulgação da política monetária. Como que vai vir o comunicado? Quais vão ser as palavras utilizadas pelo Federal Reserve? Elas vão ser palavras duras? Vão ser palavras que indicam um tom mais hawkish? Vão dar sinais de que o juro americano vai continuar subindo nas próximas reuniões? Ou vai sinalizar que mesmo que os juros subam um tanto quanto ainda neste ano, eles já vão começar a ter uma trajetória descendente em breve? É isso que os investidores querem saber, é isso que os investidores vão procurar dentro do comunicado. E, claro, posteriormente, lá para as 4h30 da tarde, com a fala de Jerome Powell, devem perguntar, e Powell, como sempre, deve falar, olha, cuidado, a gente está de olho aqui nesse cenário, a gente preza muito para trazer a inflação de volta para a meta, todas essas questões, essas pressões inflacionárias inspiram cuidados e o Federal Reserve está sempre atento a tudo que está acontecendo no cenário global para poder tomar as suas decisões. Aqui no Brasil, a decisão de política monetária, o Comitê de Política Monetária do Banco Central segue reunido ainda nessa quarta-feira. A decisão geralmente sai um pouquinho mais tarde, geralmente entre 6h30 da noite, que é divulgado o novo patamar da taxa básica de juros, a Selic. Embora todo mundo do mercado já esteja ali, pelo menos a maioria, o consenso do mercado, acredita que o Banco Central brasileiro vai fazer aquele famoso manteu, né? Vai manter a taxa de juros em 13,75% e, claro, também esperando, também na expectativa do comunicado do Comitê de Política Monetária do Banco Central para entender o que está sendo levado em consideração. É pressão inflacionária? É risco fiscal? É a necessidade da instituição de um novo arcabouço fiscal? A gente lembra, nos últimos comunicados, o Banco Central brasileiro falou bastante, bateu na tecla, risco fiscal, vamos ficar de olho no risco fiscal. E é exatamente isso que o Banco Central olha mesmo, para tentar trazer ali a inflação mais para baixo, já que, como a gente viu nessa última segunda-feira no Boletim Focus, a expectativa do mercado financeiro em relação à inflação segue crescente. 7 semanas consecutivas de inflação para cima, na expectativa dos atores do mercado ouvidos pelo Banco Central, pelo Boletim Focus, relatados ali no Boletim Focus. E claro, nesse último Boletim Focus, estourando mais uma vez a meta de inflação do Banco Central. Já foram 2 anos consecutivos, 2021 e 2022, que a meta de inflação foi estourada. Claro, tinha motivos, tinha argumentos até mesmo colocados ali naquela carta que o Banco Central é obrigado a divulgar quando estoura a meta de inflação. 2021 teve toda a questão referente à Covid, choque de oferta, a inflação para cima no mundo inteiro, e 2022, guerra entre Rússia e Ucrânia, acabou trazendo consequências seríssimas para a inflação global, tanto é que Brasil
Estados Unidos, Europa, China, enfim, todo mundo segue com essas pressões inflacionárias, todos os países seguem monitorando essa questão inflacionária justamente para tentar, né, para ficar de olho em como que vai ser definida a política, a taxa de juros, a política monetária. Enfim, isso está mexendo com as expectativas do mercado. Por que eu digo isso? A gente olha o fechamento da bolsa, das bolsas internacionais lá na Europa. CAC na França caiu 0,07%, uma baixa marginal, mas operando em patamar de queda. FTSE no Reino Unido, queda de 0,12%, DAX na Alemanha subiu 0,34%. Lá eles estão num mundo à parte também, porque a definição da taxa de juros, da política monetária pelo Banco Central Europeu sai amanhã, né? Um dia depois aqui do Brasil e dos Estados Unidos. Agora, o que está pesando nessa expectativa, nesse compasso de espera? É justamente a super quarta. O Dow Jones cai 0,66%, o S&P cai 0,26% e a Nasdaq caindo 0,15% nesse momento. Mercado bastante parado aí nesse compasso de espera. E aí quando a gente olha para o Brasil, eu trago até no nosso gráfico aqui do Profit da Nelogica, o nosso querido Brasil, a nossa Ibovespa, nosso Ibovespa caindo 1,41%, tá? A gente vê aos 109.212 pontos. Deixa eu ver aqui se tá certo isso aqui mesmo. Fevereiro de 2023 deveria ser isso aqui. Mas enfim, é justamente isso. Deixa eu ir com o mouse aqui que aí fica mais fácil, né? Pronto, olha só. Tá certo. Caindo 1,42%, o Ibovespa, 111 mil, eu falando 109, nada a ver, né? 111.822 pontos, dia 1º de fevereiro de 2023, o Ibovespa caindo 1,42%, também nessa toada, nesse compasso de espera. Agora, o que tem além disso? Eu trago aqui o nosso monitor do mercado para a gente ver o que está movimentando o mercado. Ambev é a empresa que mais está caindo nesse momento, 5,12%. Por quê? Uma informação que foi divulgada, segundo uma associação que faz ali alguns levantamentos tributários, diz que a Ambev tem uma dívida tributária, ou pelo menos pendências tributárias, no valor de 30 bilhões de reais. E o mercado já começa a ficar com o pé atrás, já começa a reprecificar o ativo, lembrando de tudo aquilo que aconteceu com Americanas, quando foram constatadas inconsistências contábeis no valor de 20 bilhões. E deu no que deu. E agora, por que a Ambev ficou no radar? Porque a Ambev, o controlador da Ambev, 3G Capital, os acionistas majoritários da Ambev, que tem ali Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, Marcel Telles, são da Ambev e, claro, tem participação ainda em Americanas. E aí o mercado começa a imaginar, será que poderia acontecer com a Ambev coisas parecidas? Será que a Ambev também teria ali esqueletos tributários dentro do seu armário que pudesse trazer consequências negativas para a empresa num curto, médio ou longo prazo? Será que a Ambev também vai fazer parte do rol de empresas que serão investigadas, que terão ali seus balanços investigados pelos órgãos competentes, pela polícia, Ministério Público, CVM, enfim, será que a Ambev está neste balaio também? E aí o investidor começa a ficar pé atrás. A gente viu que a Ambev acabou tendo um movimento de queda nos últimos dias, seguindo, obviamente, essa situação da Americanas, mas até então não tinha nenhuma notícia, não tinha nada que pudesse trazer nenhuma ilação, né? Que a Ambev pudesse ter algum tipo de ilícito em seu balanço. Mas
essa notícia, ou pelo menos essa suposição, trazida ali por uma associação que faz levantamentos tributários de cervejarias, e isso trouxe um pé atrás ali, trouxe uma pulga atrás da orelha para o mercado, e Ambev agora cai 5,42%. Tem uma outra situação ainda que acaba trazendo consequências para o nosso Ibovespa, motivos pelos quais o Ibovespa está caindo mais de 1,4% agora. Olha só, essa é a lista das principais empresas ou das empresas que mais têm peso no Ibovespa. Vale, Petrobras, Itaú e Bradesco. Todas elas caindo. Vale caindo 2,37% depois de trazer números operacionais, divulgou ali o relatório de produção com queda na produção do minério em 2022. E além disso, né, Vale está muito ligada com o preço do minério de ferro lá fora. Preço do minério lá fora caindo, tá? Nessa quarta-feira, preço do minério caindo, pelo que eu vi aqui, mais de 1%. Minério de ferro, 1,4% praticamente caiu nos portos chineses nessa quarta-feira. E aí isso, somado com a produção, somado com tudo que já subiu Vale nos últimos tempos, o investidor coloca uma grana no bolso, se desfaz um pouco das posições e cai 2,36%. Petrobras caindo também por conta do preço do petróleo no cenário internacional, que cai mais de 1% nessa quarta-feira. Os bancões indo também para baixo, e essa cesta aqui, que representa mais ou menos ali uns 30 e poucos por cento de peso no índice, no Ibovespa, toda essa cesta aqui faz com que o nosso Ibovespa caia nessa quarta-feira 1,6% nesse momento. Enfim, são questões importantes que a gente precisa relatar aqui, mas também justamente a gente precisa trazer esse panorama, né? O que está caindo, o que está subindo, por que está caindo, por que está subindo, para vocês terem uma ideia, para vocês verem aqui o que exatamente está puxando o nosso índice. E aí quando eu coloco o Ibovespa aqui, olha só quem que está subindo, né? BRF, Marfrig, São Martinho, que acabam trazendo ali, tentando trazer um respiro para a Bolsa, mas sem conseguir. E Cogna aqui, hein? O Alex André já está por aqui, daqui a pouco eu vou falar com ele, mas Cogna sobe mais 0,42 hoje. A gente lembra que ontem Cogna esteve entre as maiores altas, se não me engano, acho que foi a maior alta do Ibovespa ontem. Subiu bastante no pregão de ontem, hoje seguindo aí esta toada de alta, né? Então, justamente a gente vê toda essa movimentação. Bom, falei que Alex André estava aqui com a gente e ele está mesmo, já posicionado, já na sua marca, preparar, apontar. Já, Alex André. Muito boa tarde, meu caro Alex André. Satisfação em tê-lo aqui novamente. É um prazer falar contigo, Felipe, e todo mundo que nos assiste na BBC News. Boa. Alex, não tem como não falar a maior queda do Ibovespa nessa quarta-feira. Ambev. Desceu quente, hein? Não desceu redondo, digamos assim. Desceu geladinho, não ficou redondo, não. Não desceu redondo, não. O Alex, investidor, pé atrás, né? Qualquer coisa que possa vincular os acionistas majoritários a qualquer tipo de problema já tira o sossego dos investidores, né? Exatamente. Felipe, se me permite, eu vou entrar um pouco nesse assunto, e também estava falando sobre frigoríficos, também se puder, eu emendo rapidinho, porque eu estou com um racional aqui na cabeça, um ponto bem importante também sobre commodities como um todo, mas depois você pode também ir aprofundando rapidamente. Boa. Mas vamos lá. Sobre a Ambev, eu acho que o mercado quer sempre previsibilidade, já falei isso sempre, né? Ou seja, o mercado não quer nada imprevisível, o mercado quer comprar previsibilidade, ou seja, quer comprar o cenário futuro. Então, o mercado sempre enxergou, desde a notícia da Americanas, que a Ambev poderia ter algum tipo de inconsistência. Não que tenha, mas que a dúvida fica cada vez maior. Então, isso que não tem nada acertado ainda, mas olhando até mesmo em relação à estratégia, até no nosso Sara Invest, nós já fizemos até essas posições shorts em Ambev, enfim, é muito clássico esse movimento depois das notícias da Americanas, e começa a se tornar-se com essa notícia cada vez mais usual esse tipo de movimento em relação à alocação.
Bom, Felipe, eu falei que ia falar um pouquinho em relação, né, à questão de frigoríficos, né? Inclusive ontem a gente estava falando com o Leonardo, head, né, de agro. Parece que o primeiro semestre, né, desse ano vai ser um ano muito bom para agro e, consequentemente, vai ser ruim para frigoríficos. Então, consequentemente, se a gente olhar numa visão médio e longo prazo, né, algumas companhias muito baratas, por exemplo, JBS, né, dando 4 vezes EBITDA, né, sendo mais diversificada, menos alavancada, né, a maior do mundo, né, em todos esse segmento de frigorífico, mas ao mesmo tempo a gente observa que o insumo ficando mais caro, né, consequentemente o custo explode, né, então, e também o ciclo nos Estados Unidos não ajuda, então, e também o dólar, né, que é outro fator também. Então, acho que esse é um fator muito importante. Indo para um outro ponto interessante também, quando a gente fala de celulose, né, passando rapidamente aqui para um outro setor, a gente tem visto inclusive Suzano, né, Klabin também, muita gente coloca Irani também no mesmo balaio, no mesmo basket, né, eu sempre tiro Irani não tem nada a ver, Irani é papel embalagem, não tem nada a ver com celulose, e a gente observa esse cenário, né, e pode olhar até a própria cotação aqui, fazer uma análise muito simples, a gente chama de análise de padeiro, né, se a gente olha aí, por exemplo, o preço da celulose, e até mesmo o dólar, a gente consegue observar uma oferta muito grande, uma demanda não acompanhando. É claro que China ainda é uma incógnita, mas correndo ali no páreo do lado, vem Irani, né, crescendo produção, tendo plataforma Gaia, né, com ótimas perspectivas de crescimento. Então a gente pode observar, inclusive, até que foi dito no Investor Day da companhia. Inclusive, nós trouxemos também o André Camargo aqui, né, para o BMC Business, também para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a companhia. Então, ou seja, o que eu quero dizer, Felipe, dentro do setor de commodities, né, se fala, o Ibovespa 50% é commodities, então eu vou comprar qualquer coisa de commodities. Não é bem assim, né? Porque, consequentemente, indiretamente, frigorífico tem ligado a isso, né? E nem todos os frigoríficos vão se beneficiar, né? A gente tem visto Minerva com uma Tockpick agora em relação à América do Sul. Eu falei agora do setor de celulose, nem todas, né? Então, a gente olha muito mais para a embalagem, no caso de Irani. Então, acho que nesse momento que o investidor ele começa a achar essas assimetrias em relação ao cenário, Felipe. Alex, eu abri aqui o gráfico da Irani, você comentou, né? Só para a gente ter uma noção, tá bastante lateral aqui, né? Desde outubro de 2022, a empresa trabalhando aí mais ou menos nesse mesmo patamar. É bem previsível, né? Olhando alguma coisa aqui, ó, cotação de perto de julho de 2021 Tava também. Quanto aí, o topo aí, foi quanto? O topo? Não, o topo foi agora no fim desse ano, foi 9,60 por aí. 9,30, 9,60, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui nesse pregão exatamente 9,56, o topo do topo mesmo da empresa. Se você for olhar, porque, né, nesse topo aqui, tem, na verdade agora ela está trabalhando perto de junho de 2021, um pouquinho acima aqui de 2020. Felipe? Tá vendo aqui, Alex? Sim. Olha só, 2019 ela tem um pico aqui, ó, bem quase no meio do ano, né? É sempre o pico, meio do ano pico, meio do ano pico e meio do ano pico. E o legal também disso, Felipe, você faz essa análise, que você começa a pegar o pico, né, lá de trás, a companhia hoje é muito melhor do que era lá de trás. Sim. Então, ou seja, ela é muito mais eficiente, né, tem muito mais alavancagem, se você olhar, tanto a alavancagem operacional, né, que é cada vez maior, e a alavancagem financeira lá embaixo, então eles diminuíram a alavancagem, aumentaram a alavancagem operacional, com plataforma H entrando, como eu falei, que é um grande trunfo da companhia que vai destravar ainda mais valor, já está destravando, mas tem um grande destrave de valor daqui para frente, e também ótimo pagador de dividendos, isso que os investidores gostam, então é uma tese que a gente gosta bastante aí da Sara Invest, Felipe, mas enfim, vamos seguindo aí. Vamos seguindo, sim, Alex André. Ô Alex, até eu trouxe aqui, né, você chegou a ver aquele mapa que a gente estava trazendo sobre as empresas que mais puxam o Ibovespa, Vale, legal. Petrobras, Itaú, Bradesco. E aí, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu quero que você comente um pouquinho a respeito dessa movimentação em Vale. Depois de trazer prévias operacionais, né, o relatório de produção, depois de queda no minério de ferro, inevitavelmente a Vale está sofrendo também, ajudando a puxar o índice para baixo. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, Alex. Depois do intervalo comercial, você que está aí com a gente, continue com a gente porque é rapidinho. BMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor!
Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos desses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. É isso aí, estamos de volta aqui com o BMC Stock, diretamente dos estúdios da BMC, 1h59, dia 1º de fevereiro. Eu quero dar um abraço em todo mundo que está nos acompanhando. O Alex foi o primeiro a comentar aqui, hein? Felipão, boa tarde. Não foi você, Alex, foi outro Alex, que é homônimo, mas ele é seu xará, mas não é você. O Doug tá aqui, o Boca no Trambone, o Luiz Antônio, a Daniela Geomarci, o MPK é assíduo, ele não falha uma. Regis Andrade também, tá todo dia aqui com a gente. Quem mais? O General tá aqui, o Ed Poupa Invest, Luiz Antônio, o Daniel Bruno Seron, tá todo o dia aqui pra mim. Eu tô ficando quase meio de mal do Daniel Bruno Seron, porque ele falou que eu tenho que trabalhar mais, porque eu tô trabalhando pouco aqui. Quer que eu faça um programa da meia-noite às 7 da manhã. Pô, preciso dormir de vez em quando. Me chama. Jus Aprender tá por aqui também. Vida de Nina Galangani. Ô Galangani, 2 horas. Cadê o BMC Marketing, meu caro? Sérgio Raup por aqui, o TKS, o Wellington Konishi tá por aqui, o Edilson Ferreira, Maria Oliveira e o Vinícius Cavalheiro tá por aqui também. O Perrone, o Dionei Maicon por aqui também. Bom, daqui a pouquinho eu falo mais nomes dos nossos telespectadores, prestigiando vocês, claro, que estão sempre aqui com a gente, agradecendo a audiência e deixando o pedido, né? Por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, abre outra conta no YouTube, se inscreve de novo ou manda o nosso canal para os seus amigos, para as pessoas que gostam de mercado financeiro, para eles ficarem sempre muito bem informados. E quanto mais inscrito a gente tem, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é bacana, é relevante, mais entrega a gente para outras pessoas que podem gostar do nosso conteúdo. Falando em pode gostar do nosso conteúdo, quando o Alex aparece na tela, a audiência aumenta. Então, Alex, vamos perguntar para você o seguinte, aquela questão que ficou do último bloco. A gente vê Vale divulgando relatório de produção com queda. Uma Sim. queda não foi tão importante assim. Linha, né? 1% em relação anual, na comparação anual, 2% no ano fechado. Enfim, não foi aquela, né, redução tal, que a gente já viu em algumas outras empresas, uma queda maior, mais expressiva, mas junta tudo, põe no mesmo balaio. Relatório de produção um pouquinho abaixo do esperado e também queda no minério de ferro. A consequência é a empresa caindo nessa quarta-feira, né, Alex? Quanto está caindo agora, Felipe?
Tá caindo a nossa cara Vale aqui. Ó, quem sabe faz ao vivo aqui, hein, o Alex? Ó. Vale a pena comprar Vale? 2,61. 2,61 nesse momento. 2,61. Né? Vale a pena comprar Vale e Saravale, né? Pois é. Mas vamos lá, ô Felipe. Eu acho que a questão da companhia não me surpreendeu, tá? Esses dados de produção que foram reportados ontem à noite. Os dados, a gente tem que lembrar, pessoal, né, que os dados que foram reportados agora do quarto trimestre, logicamente foram que a China não tinha passado essa mensagem de flexibilização de crescimento econômico tão forte quanto agora no primeiro trimestre. Então, ou seja, o primeiro trimestre tem ali um tom ali que possa ser muito mais forte. Claro, tem o fator sazonal da semana passada, né, o minério de ferro ficou sem negociar, principalmente o fator China, né, por causa do novo chinês. Mas um ponto importante, né, olhando agora já em fevereiro agora, né, começando o pé direito em fevereiro, março, abril, enfim, começo do ano, primeiro trimestre do ano de 2023, a gente tem perspectivas muito melhores do que o ano de 2022, né, especificamente o quarto trimestre que nós tivemos dados operacionais. Então, ou seja, o que eu quero trazer? Nós temos uma mensagem, né, que a companhia vai continuar gerando muito caixa, né, vai ser um pagador de dividendo. Claro que China sempre vai continuar sendo um problema, né, nunca vai estar sendo resolvido, apesar, mesmo que a China flexibilize, mesmo que a China volta 100%, não tenha mais Covid zero, nada disso, volte 100%, mas sempre vai ter algum tipo de receio em relação à demanda, em relação à oferta, porque também o setor de real estate corresponde a 25% do GDP e não está resolvido. E o endividamento muito alto, isso corresponde também até a parte do setor bancário por lá, que é uma grande dúvida. Então, acho que indo além, assim, a questão da tese de Vale, olhando para preço, tá? Eu não vejo nenhum analista revisando nem para cima nem para baixo. Acho que na média os analistas estão neutros para o preço atual, até para as novas alocações, na casa de R$94, R$90 do papel. Mas olhando ali as siderúrgicas, Felipe, aí sim, aí muda um pouco a cara, né? Se a gente olhar ali Usiminas, CSN, Gerdau, está falando de companhias que têm uma mensagem agora de alavancagem daqui para frente, que é consequentemente não só alavancagem operacional com o preço do minério, mas também em momentos de mais crescimento, né? Até a própria CSN passou uma mensagem, né, que pretende aumentar aí a alavancagem, né? Até o próprio Steinbrück disse, né, que está preparado, né, para o cenário atual. Então, enfim, a gente tem leituras aí que as siderúrgicas que apanharam muito no passado, né, agora podem ser a vez das siderúrgicas, falando do setor ali relacionado ao minério de ferro diretamente, que a gente fala que as siderúrgicas são um setor alavancado, e também a gente não pode esquecer que se China voltar também petróleo pode ser mais um destaque, como já está sendo principalmente as juniors aqui no Brasil. Pois é, e o Alex, tem umas questões, né, até para puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado e pro lado do Gani, a gente bateu um papo agora no Portfólio Global, que vai ao ar amanhã, e o gestor não está muito animado com tese de aço não, né? Ele diz que se fosse para falar de aço, ele preferia ficar de fora. E aí, Alex, falando do gráfico aqui da Vale, né, agora 92, mas a gente viu chegar aqui, nesse patamar de R$60 lá em setembro do ano passado, né? E aí o pessoal falava, será que vale entrar nesse patamar de preço? Foi logo depois que pagou dividendo, que teve toda aquela questão da China, desaceleração, e China Covid zero, ninguém entra, ninguém sai na China, não vai ter, vai fechar, e não sei o quê. A visibilidade é muito... E aí perdeu completamente a previsibilidade, sem saber quando que reabriria as portas da China, mas a gente vê no gráfico que quem acreditou na tese naquele momento, né, justamente por ser uma empresa previsível ali, redondinha, que tem, né, sua estrutura bem ajeitada e ajustada e que também paga muito bom dividendo, olhou ali e já ganhou praticamente 50% de lá para cá. E sabe o que é interessante, Alex? Esses dias, se não me engano, foi ontem, eu vi banco grande recomendando a DR de Vale, né? Acho que foi um banco grande aí que recomendou. E aí fica a pergunta, né, Alex? Depois de andar tudo que andou, vai recomendar agora, Alex? Mas o preço tá praticamente em tela, é $20. Quanto vai ficar aí? Sei lá, R$100, 105? Então, mas essa é a questão. Não, falou que tem upside de uns 30%. Eu não... E aí, essa é a pergunta. Depois de andar 50, fala que tem upside de 30, será que... Mas o seu side, normalmente, Felipe, essa provocação é boa, que o seu side é atrasado, na média.
para quem se tiver um sell-side me assistindo, não é uma crítica que o cara é ruim, que a instituição, o profissional é ruim, não é isso. Porque ele precisa ver uma consistência de resultados, né? Um cenário mais previsível. Pessoa física compra por seu risco, por exemplo, Americanas. Eu estou a pessoa física comprar Americanas, compra. Mas como que o sell-side vai mentir compra para Americanas? Aí depois que a Americanas sobe 100%, ele fala, mas o banco X não fez relatório indicando compra, né? Agora que vai indicar compra. É porque agora não tem nenhuma previsibilidade, não tem nenhum cenário de melhora, porque o sell-side vai cobrir o Americanas, tem um monte de papel de varejo para cobrir, um cenário bem melhor, fundamentalista, né, do cenário fundamentalista falando, né, em relação ao cenário atual. Uma grande comparação pode ser essa. Então, acho que uma coisa é ser engenheiro de obra pronta, né, Felipe? O papel subiu e critica o seu side. Mas o seu side, quando a gente fala que é atrasado, o seu side realmente ele precisa ver uma constante de resultados, né? 1, 2, 3 trimestres. O setor de educação deles, né? A gente começou a ver agora, né? O setor de educação que ficou ali muito patinado, né, em relação a essa questão de trade de Lula, né, de novo FIES, de transição de governo, que poderia ser beneficiado, principalmente as voltadas a baixa renda. E agora começou a andar porque o mercado já começou a olhar e falar, não, será que eles já enfrentaram o passado tenebroso com o FIES, com o PEP, né, com financiamento estudantil, não vão depender de governo agora, vão retrofitar, vão entrar mais com melhorar a margem, contribuição, margem EBITDA, né, adição de alunos. Então, isso a história começou a ser contada de forma diferente pelo seu site e o preço começou, né, a ser reprecificado em bolsa, né, Felipe? Fechado, Alex, André. E para a gente encerrar, eu vou colocar a palavra no dicionário aqui, retrofitar. Vou anotar, depois eu procuro direitinho para saber a etimologia dessa palavra. Nossa Senhora, meu Deus. Abraço, Alex, meu caro. Valeu, meu querido. Um grande abraço para todos vocês. Tamo junto sempre. Valeu. É isso aí, pessoal. A gente tá se encaminhando aqui para nossa reta final. Eu tô com o gráfico de Vale aberto ainda aqui, mas o que eu quero mesmo é trazer o Ibovespa, justamente para a gente deixar bem marcado, bem no olhar aqui no radar, como que está o desempenho do Ibovespa agora, porque daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, tem a divulgação da política monetária do Federal Reserve e é o que todo mundo está esperando. Será que a bolsa vai subir, vai cair? O que será que vai acontecer logo após essa divulgação lá do Federal Reserve? E a gente fica de olho, porque Dow Jones deu uma acelerada na queda, o S&P uma acelerada na queda também, a Nasdaq também, Dow Jones caindo 1% agora, o S&P 0,55 e a Nasdaq 0,41. Então a gente vai ficar de olho. Ao longo aqui da nossa programação, a gente vai trazendo as notícias. Daqui a pouquinho, com a Débora Oliveira, você vai acompanhar o fechamento do mercado 4 horas da tarde e, obviamente, logo no comecinho do Top News, você já vai ter aí a definição da taxa de juros lá nos Estados Unidos, comunicado do FONC e também, claro, ao longo da programação, a fala, o discurso, a entrevista de Jerome Powell. É isso, eu vou ficando por aqui, volto amanhã aqui no BMC Stock, logo depois do nosso podcast, que inclusive amanhã, grande podcast, que é o nosso Portfólio Global, eu, Alan Gani, falando com o Alexandre Cruz, da Atmosphere Capital. Enfim, volto amanhã, forte abraço, tchau! BMC News, informação que gera valor.